Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Bases da Confeitaria. Uma aula teórica para você conhecer um pouco mais sobre o universo da confeitaria e suas bases, e entender a diferença entre a confeitaria clássica e a confeitaria que é explorada na atualidade, uma confeitaria mais lucrativa e bem diferente da confeitaria encontrada em restaurantes. A confeitaria, gente, ela é um braço da gastronomia. A gastronomia é o estudo, a ciência, né, da cozinha. Então, o que a confeitaria faz? Ela traz essa ciência da cozinha para o lado dos doces, né, para o lado açucarado. Na confeitaria clássica, nós temos alguns cremes bases e algumas massas bases da confeitaria. A gente vai conhecer um pouquinho mais delas aqui nessa aula. Importante também falar sobre alguns pontos de comunicação dentro da cozinha, alguns termos técnicos e que vão te ajudar também na sua produção aí na hora de organizar. E quando você ouvir um termo, uma palavra como essa, você não vai ficar perdido, não vai sair como alguém aí ignorante no assunto, mas vai entender do que está se falando ali, do que está sendo tratado quando escutar esses termos. O primeiro deles é o mise en place, que significa tudo em seu devido lugar. É um termo em francês muito utilizado na confeitaria e na gastronomia. Sempre antes de uma receita é muito importante fazer o mise en place. O que é o mise en place? É a separação dos ingredientes, tudo em seu devido lugar. Então, se você precisa de uma panela para poder cozinhar o seu recheio, você vai separar essa panela, vai separar o fogão, vai deixar essa panela já no fogão ali, onde você vai utilizar, vai pesar os ingredientes, vai deixar tudo na ordem que vai ser utilizado, tudo limpo e organizado, para começar então o preparo da sua receita. O porquê que isso é muito importante, gente. Você separou os ingredientes ali, tá mexendo o seu recheio ali, daqui a pouco você lembra, ih meu Deus, eu não ralei o coco. Aí você vai largar o que você está fazendo, pode acabar queimando o seu recheio, você tem um prejuízo porque não fez o mise en place, a organização de tudo. Então esse é um termo muito utilizado, que é o preparo, o pré-preparo dos ingredientes, tá? Do que vai ser utilizado na receita. Então, o mise en place do que vai ser utilizado no dia, na produção, a pesagem dos ingredientes, tudo isso faz parte de um bom mise en place. E um bom cozinheiro, um bom confeiteiro precisa fazer o mise en place. Então, esse é o primeiro termo. O segundo termo que vocês vão ouvir falar é praças. Uma cozinha dividida por praças de trabalho. Então, tem a praça da confeitaria, tem a praça do garde-manger. Então, dentro de uma cozinha, a gente é dividido assim por praças, né? Então, quando você ouvir praça dentro de uma cozinha, é essa separação dos setores de quem mexe com as entradas, com os pratos principais, com a confeitaria, que deve ser um setor completamente separado, né, para não ter essa contaminação cruzada ali, né, de uma carne crua, talvez com uma massa de bolo sendo cortada. Então, tudo isso tem que ter muita organização. Tudo. Quando você trabalha com uma cozinha internacional, quando você trabalha com uma cozinha profissional, numa confeitaria clássica, você sempre vai ter que lidar com essas regrinhas, com esses termos e principalmente com etiquetas. Etiquetas de controle. Tudo que for aberto e que permanecer na embalagem ou que for retirado da embalagem. Um exemplo, abri um doce de leite, retirei ele da embalagem ou deixei ele na embalagem, eu preciso colocar uma etiqueta da data que ele foi aberto, porque ele tem uma validade após aberto. Então eu tenho que colocar a data que ele foi aberto e a validade que esse doce vai ter depois de aberto. Se eu manipulo esse doce de leite e misturo ele com chantilly, já é um outro tipo de etiqueta. É uma etiqueta de manipulação, porque nós manipulamos dois produtos e criamos um preparo. Então esse preparo tem que ter uma data de preparo, uma data de validade. Essa já é uma etiqueta de manipulação. A etiqueta, quando você usa o mesmo produto, como você deixa na própria embalagem ou só quando abre, é uma etiqueta de rastreabilidade, para você saber da onde está vindo aquele produto, quando ele vai vencer, quando ele foi aberto. Então agora que a gente já entendeu um pouco de termo técnico, é um universo muito grande a se explorar, mas esses são os principais pontos que você precisa saber aí, tá? Agora vamos falar um pouco sobre as bases da confeitaria, né? Bases de massa. Na confeitaria, gente, como eu falei, o berço dela veio aí da França barra Itália. Então, muito vai se ouvir o termo, o nome pâté ou pâte. O que é o pâté ou pâte? Pâte sucré. Pâté sucré é a massa. Massa sucré. Então, em francês, pâté é massa. Então, pâte sucré, pâte à choux, pâté sablé, tudo isso são massas. Então, a massa pâte sucré é uma massa
quebradiça, uma massa amanteigada. Sabe aquela massa de torta que muita gente faz com biscoito? Então, aí está uma diferença entre a confeitaria clássica e a confeitaria da atualidade, que é explorada aí de uma forma bem mais lucrativa, né? E com uma dimensão maior, é mais acessível às pessoas. Então, uma massa pâte sucré é algo que é mais restrito em confeitarias internacionais, em restaurantes que têm confeitarias clássicas. Então, a massa de biscoito, como é conhecida, ela tem um resultado semelhante, não igual, mas semelhante de uma pâte sucré, uma pâte sablé. Sablé significa areia, sucré é açúcar em francês. Então, a pâte sucré, ela é uma pâte sablé, só que mais açucarada. A pâte sablé é o nome da técnica da massa, que pode ser feita de duas maneiras: método crémage e método sablage. O método crémage é um creme. Você começa sempre com a gordura ali da manteiga junto com o açúcar, formando um creme e então agregando os demais ingredientes. E o método sablage é uma farofa. Você começa agregando ali a farinha com a manteiga, fazendo uma farofa e depois agregando o creme. Esses dois métodos de preparo para a mesma receita vão resultar em situações diferentes. No método sablage, a gente tem uma massa mais quebradiça, mais esfarelenta, sablé de areia. No método crémage, chique, né, gente? Crémage, nós temos uma massa mais cremosa, mais firme e mais definida no corte. Então a gente tem aí duas formas de fazer a massa com resultados diferentes para a mesma receita. Combinado? Então essas duas aí são formas de fazer. Agora, a pâté sablé é essa massa quebradiça, né, que é uma massa de torta. E ela tem uma variação, que é a pâté sucré, que é uma massa que tem açúcar na composição. A sablé, ela pode ou não ter açúcar, a sucré tem açúcar obrigatoriamente e com uma quantidade mais elevada. Qual é a utilização da sucré e para sablé? Sablé, uma massa, por exemplo, para uma torta banoffee, que eu não preciso de açúcar porque já tem um doce de leite, já tem banana, já tem chantilly, que são ingredientes doces. Então, para equilibrar, eu tenho uma massa que não leva açúcar. Agora, por exemplo, uma torta de limão, né, com um curd. Curd também é um creme clássico, uma base clássica aí da confeitaria. Então, uma torta de limão, que é mais ácida, mais azedinha. Para equilibrar, eu vou ter uma massa sucré, uma pâte sucré, para poder equilibrar aí com a acidez do recheio que vai dentro da torta. Conseguiram entender um pouco aí da diferença entre essas duas massas, que são uma das demais e muitas bases da confeitaria? Temos também o pão de ló, que eu já expliquei um pouquinho mais sobre ele na nossa aula de massas, então não vamos entrar aqui nesse mérito do pão de ló, né? Que é uma massa airada com base de ovos, açúcar e farinha. Temos a patachu, que é uma massa cozida, que é a massa das Carolinas, dos profiteroles, da Eclair, da famosa bomba de chocolate. Então, hoje o brasileiro, ele facilitou mais a venda, né? Eclair é um nome mais complexo, bomba de chocolate é um nome mais comercial e mais conhecido. Então, para você ver a diferença novamente da confeitaria clássica para a confeitaria da atualidade, uma confeitaria lucrativa e mais acessível. Então a patachu é uma massa cozida, ok? Então é uma massa aí de bomba, de eclair, profiteroles, carolinas, certo? Temos outra base da confeitaria aí que são os merengues. Então a gente aprendeu aqui já a fazer um merengue também, um merengue suíço que foi feito na nossa aula de coberturas aí, que foi base para o nosso buttercream. No nosso buttercream utilizamos o merengue suíço, que é um merengue que é feito da seguinte forma: claras com açúcar vão ao fogo para se derreter, chegar aí na temperatura de 50 a 60 graus aproximadamente. Depois a gente bate até ter o resultado do nosso merengue. É um merengue estável. Temos também o merengue francês, que é um merengue que não leva cocção. Cocção é um outro termo técnico, gente. Cocção é o termo técnico para cozimento. Então, na gastronomia, temos o quê? Temos técnicas e métodos de cocção. Assar é um método de cocção, certo? Cozinhar é um método de cocção. Brasear é um método de cocção. Temos também o método de cocção de fritar, fritura por imersão, é um método de cocção. Então, cocção nada mais é do que o termo técnico para cozinhar, combinado? Então, o merengue francês ele não tem cocção. Então, é só as claras batidas com açúcar em neve vira um merengue francês. Esse não tem muita estabilidade, nem
Quando se comparado, né, ao merengue suíço, não tem nenhuma estabilidade. Comparado, então, ao merengue italiano, que é o que a gente vai falar, não tem estabilidade nenhuma. Na ordem dos três de estabilidade, o merengue francês é o que menos tem estabilidade, firmeza. O merengue suíço é o que tem uma estabilidade intermediária. E o merengue italiano é o que mais tem estabilidade. Para fazer o merengue italiano, a gente precisa de uma calda de água com açúcar que chegue até 117 graus. Essa calda vai ser vertida em fios nas claras em neve. Então, as claras batendo em neve, a calda de água com açúcar a 117 graus, vertida em fios, enquanto a batedeira bate ali as claras que já estão em neve, certo? Esse é o merengue italiano, que é um merengue que tem mais estabilidade. Então, essa é outra parte das bases da confeitaria. Agora, para finalizar, vamos falar sobre os cremes. São muitos cremes, gente. Creme inglês, que é o creme inglês. Temos também o curd. Temos creme diplomata, creme leger, creme chibouste, creme patisserie, que é o creme banha, é o principal creme da confeitaria. Temos o creme foueté. Temos vários cremes. E entre esses cremes, nós temos o diplomata, que também é conhecido como creme patisserie ou creme de confeiteiro, à base de gemas, açúcar, leite e o espessante pode ser amido ou farinha de trigo, tá? Ele normalmente é aromatizado com fava de baunilha. Então esse é um creme também muito utilizado, mas ele não tem uma estabilidade, né, diferente da confeitaria da atualidade, ele não tem uma estabilidade como, por exemplo, um recheio à base de leite condensado e creme de leite. São os brigadeiros ou as ganaches. Gente, no meio disso tudo aí também tem o creme chantilly, que é um creme clássico da confeitaria francesa. O creme chantilly nada mais é do que um creme foueté acrescido de açúcar. O creme foueté é o creme de leite fresco batido. Quando você acrescenta açúcar nele, você tem o creme chantilly. Então o creme chantilly, na verdade, ele não tem estabilidade para a gente poder decorar um bolo e fazer as decorações com bico de confeitar, colorir, como a gente faz na confeitaria da atualidade, né? Na confeitaria da atualidade, a gente tem os cremes vegetais tipo chantilly, que tem em sua base emulsificantes, aromatizantes, estabilizantes, tudo para aumentar a performance, a durabilidade, a estabilidade do creme para a gente fazer as decorações que a gente faz. Então, na verdade, o chantilly que a gente utiliza aí para decorar bolos é um chantilly, um creme vegetal, tipo chantilly, né? Então, o creme chantilly de verdade é creme de leite fresco batido com açúcar. Ele é base para mousses, para sobremesas e também para outros cremes da confeitaria, certo? Então, temos vários cremes aí que compõem as bases da confeitaria. E esses cremes, eles não são tão comerciais, tão vendáveis assim, por exemplo, para rechear um bolo, para colocar num bolo de pote. Então a diferença da confeitaria atual, lucrativa e acessível é os recheios à base de chocolate, os recheios à base de leite condensado, os brigadeiros, as massas amanteigadas, saborizadas, diferente das massas, né, da confeitaria clássica, que são massas como, por exemplo, a genoise, que é um pão de ló amanteigado, como por exemplo também o marzipan. Então, a gente tem diversas massas, mas que são bases para sobremesas. E hoje, sobremesas mais vendáveis, como bolo no pote, um brigadeiro, eles têm uma discrepância, uma diferença bem grande da confeitaria clássica. Então, se você quer se especializar em confeitaria clássica, e aqui eu deixo bem claro que a diferença do nosso curso, né? A confeitaria clássica é uma confeitaria mais voltada para restaurantes, para sobremesas empratadas, para confeitarias internacionais, para confeitaria clássica mesmo, de sobremesas. Você vai procurar um curso de especialização em confeitaria clássica. O nosso curso aqui da Sala de Equipamentos Gastronômicos é um curso voltado para sobremesas lucrativas, para confeitaria lucrativa e para confeitaria da atualidade mais acessível, para você escalar o seu negócio com sobremesas lucrativas, acessíveis ao público e de fácil entendimento, certo? Então esse é um curso voltado para você ganhar dinheiro, para você lucrar com a confeitaria da atualidade, com as massas deliciosas, saborizadas, os recheios. Então, esse é o intuito dessa aula, te mostrar a diferença da confeitaria clássica para a confeitaria da atualidade, que é uma confeitaria profissional, mas aprimorada de certa forma e adaptada
de acordo com a necessidade dos clientes, de acordo com a demanda, de acordo com o gosto do público. Então, na confeitaria clássica, você não vai encontrar ninho com Nutella, mas na lucrativa, sim. É uma combinação que vende, que funciona. Então, essa basicamente é a diferença aí, tá? Esses cremes, eles são ótimos para sobremesas empratadas, para entremês, que são aqueles mousses entre camadas franceses também, que são cobertos com uma glaçagem brilhosa, recheados aí com uma geleia, uma compota, tá? São doces mais para restaurantes. Aqui a gente está falando de doces mais para confeitarias artesanais, para venda direta, para delivery, enfim, para você lucrar. E é o que você vai aprender comigo aqui e com os equipamentos da Saro nesse curso de confeitaria profissional. Então assim encerramos a nossa aula de bases da confeitaria e eu espero ter te ajudado com um pouquinho aí das informações sobre as bases da confeitaria, sobre termos técnicos e ter clareado a sua mente para você conseguir entender a diferença entre confeitaria clássica, confeitaria profissional, confeitaria artesanal da atualidade e o intuito do curso, que é fazer você lucrar com a ajuda dos equipamentos da Saro. Combinado? Então, muito obrigado pela sua atenção, parabéns por concluir mais uma aula, te vejo na próxima. Tchau, tchau!